O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus diletos irmãos, devotos do Senhor Bom Jesus, que não se encontram aqui no salão, como sempre, por uma questão de prudência, mas estão em suas casas, em seus trabalhos, participando da missa do Senhor Bom Jesus, sejam todos bem-vindos e que o Bom Jesus abençoe a todos nós. No calendário da Igreja, nesta quarta-feira, na primeira semana da Páscoa, nós encontramos um santo pouco conhecido, mas que, sem dúvida alguma, ele agradou muito a Deus Nosso Senhor, ao Senhor Jesus, porque toda a sua vida foi dedicada às crianças pobres e abandonadas. Este santo, cuja festa celebramos hoje,
desta quarta-feira se chama São João Batista de La Salle. São João Batista de La Salle. Ele nasceu em Reims, na França, em 1651. Morreu em Lyon, também na França, em 1719. Ele fundou uma congregação exclusivamente para irmãos leigos, não para padres, mas para irmãos leigos. E a congregação, por ele fundada, chama Congregação dos Irmãos Lassalistas. Vejamos alguma coisa da sua vida, para que possamos aprender algo mais quando se trata do amor a Jesus, conforme ele sempre insistiu. Na França, no século XVII, só os ricos podiam estudar. Só os mais abastados podiam aprender a ler e escrever. Já pensaram? Uma França tão evoluída como hoje, no passado, teve essas notas assim um tanto tristes. Os pobres não podiam aprender nem a ler nem a escrever. João Batista de La Salle, cuja festa celebramos, viu e sentiu tudo isto. Não podia aprovar uma coisa desta, pois o sol nasce para todos. Resolveu fundar uma sociedade religiosa que garantisse a educação cristã para crianças e jovens da classe pobre. Isso deve ter agradado muito a Jesus, porque sabemos que Nosso Senhor tinha uma predileção toda particular pelas crianças, principalmente pelos mais pobres. Começou a obra com um grupo de companheiros e com muito entusiasmo, mas esse princípio foi mais um fogo de palha. Tantos companheiros que gostaram do seu pensamento, da sua ideia, foram abandonando aos poucos. Mas não faltaram dificuldades para um empreendimento arrojado como esse. As obras de Deus sempre encontram dificuldades. Por isso que Nosso Senhor ressuscitou, mas antes teve que passar pela cruz. Então, como dizíamos, problemas econômicos, obras, né? Para ensinar de graça o ABC. Assim, eu recolhia as crianças, mas não cobrava, então é difícil. Incompreensão de todo lado, uma coisa nova, nem todo mundo compreendia o seu valor. Abandono dos primeiros companheiros, que aderiram, mas logo deixaram. A obra estava perigando, estava com risco de acabar. Porém, o fundador da congregação dizia: se esta obra é de Deus, ela não vai acabar. E de fato, por ser uma obra de Deus, que tanto agradava a Jesus, ela foi à frente, não obstante todas as dificuldades. Um dia, João Batista reuniu os 2 companheiros que sobraram. Eram muitos que começaram, mas ficaram só 2. Num lugar retirado da casa, e com eles fez o seguinte voto heróico. Fez uma promessa, um voto heróico. Já vamos pegar com Deus para Ele nos ajudar a superar as dificuldades. Prostrado diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele se consagrava inteiramente ao serviço de Deus. Junto com seus 2 companheiros, fazia o voto de ensinar gratuitamente os jovens, os pobres, as crianças mais necessitadas, embora se visse obrigado a pedir esmolas e viver apenas somente comendo pão. Vamos fazer todo e qualquer sacrifício, mas a nossa obra, que é uma obra de Deus, ela vai à frente. E Deus abençoou. Este voto heróico agradou muito ao Senhor Deus e foi o alicerce firme para a primeira congregação, formada exclusivamente de irmãos leigos, dedicada ao ensino da juventude pobre. E a congregação, que se chama Lassalistas, foi à frente e continua fazendo bem até hoje, e continuará fazendo o mesmo bem às crianças. Pois Nosso Senhor sempre disse, e nós devemos recordar essa palavra de Jesus: tudo o que fizeres ao menor dos meus irmãos, é a mim que vocês estão fazendo.
e de Deus, do Pai do céu, receberão a recompensa. Este pensamento é tão importante, esta fé é tão grandiosa na nossa vida, que São Camilo de Leles, que se dedicava aos pobres, aos doentes, tinha uma fé tão grande nessa palavra de Jesus: o que fizerdes ao menor dos meus irmãos é a mim que vocês estão fazendo, que quando ele cuidava de um doente, de um pobre, ele fazia questão de servi-lo de joelhos, pois dizia, neste momento, não estou atendendo, servindo, fazendo um curativo, dando um remédio a um irmão simplesmente, mas a Jesus na pessoa do meu irmão. Que bom se nós todos soubéssemos ver na pessoa do nosso irmão a pessoa do próprio Senhor Jesus. Amém.